Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fiz engenharia civil, eu sou formada pela Escola de Engenharia Mauá, na turma de 1973. E tudo começou quando, justamente no meu último ano da escola, algumas pessoas que eram da Poli foram dar um curso à noite, assim, para quem se inscrevesse, era uma coisa. Não chegava a ser uma pós-graduação nem nada, foi um curso de planejamento de transportes muito elementar para a gente ter contato e entender a área. E foi super proveitoso, eu não conhecia a área de planejamento, né, porque na escola de engenharia a gente lida mais com outras questões, né? Sei lá, pontes, movimento de terra, terraplanagem, coisas assim, estruturas. E aí a questão do planejamento me fez entender que tinha uma outra possibilidade dentro da área de engenharia civil, especialmente de transportes, né? E eu, em 1975, 2 anos depois, vim para o Rio de Janeiro fazer meu mestrado na COP, que é um instituto de pós-graduação, né, responsável, inclusive, pela formação da ANPET, né, junto com outros, mas as pessoas da COP participaram muito. E fiquei, então, fazendo mestrado em 1977, 78, eu defendi meu mestrado já na área de transportes, na questão da segurança para o trânsito. Bom, aí eu era pesquisadora da COP, trabalhava em pesquisa, mas em 1982 eu prestei concurso e passei então para o corpo docente da Escola de Engenharia, na área de transportes. Continuei como pesquisadora da COP e, em dezembro de 1989, eu já tendo ido para a Inglaterra, eu defendi meu PhD no Imperial College em engenharia de transportes também. Então, foi todo um caminhar dentro dessa área. Ao retornar para o Brasil, então, em dezembro de 89, a minha lotação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro passa a ser na COP e não mais na Escola de Engenharia, né? Então, eu me torno, ao retornar, um docente, não mais só um pesquisador, mas um docente do programa de Engenharia de Transportes da COP. E aí eu me envolvo também em questões mais administrativas e eu acabo participando, né, de diretorias, várias diretorias da COP, no período, em várias gestões, no período que vai de 1998 até 2006. No último biênio, na última diretoria, então, de 2004 a 2006, eu atuei como vice-diretora da instituição, né? E aí eu começo a preparar minha saída, né? Aos poucos, pensando como deixar a área bem ainda dentro da COP, as pessoas atuando, meus alunos defendendo, e preparo essa saída quando eu me aposento finalmente em 2016. Bom, a ANPET ela é formada, ela começa, né, quando eu estou justamente fora fazendo o meu doutorado, né? Então, quando eu volto, começo de 1990, é meu primeiro contato com a ANPET, no primeiro congresso, justamente em 1990, onde eu apresento o meu primeiro trabalho dentro da ANPET, né? Naquela época não era congresso, né? A gente chamava de encontro, ainda era uma coisa muito interna, né? Não era esse volume de instituições e de pessoas que começaram a se agregar à ANPET ao longo dos anos, né? Então, eram encontros, e acho que o último foi no ano seguinte,
em 1991, depois acho que passa a se chamar Congresso. Nesse de 1991, que foi em Belo Horizonte, eu sou chamada para uma reunião e me convidam para presidir a comissão organizadora do congresso seguinte, em 92, que seria no Rio de Janeiro. Então, essa foi minha porta de entrada, né? Eu passo, então, a montar essa comissão organizadora. É quando uma pessoa que acho que já devem ter mencionado bastante, que foi secretária da ANPET durante longos anos, a Tereza Flalo, ela se incorpora, né, para ajudar na construção desse congresso. E o congresso é realizado, então, no fim, em novembro de 92, e é quando se sacramenta que passa a ser um congresso mesmo, e não encontros anuais, né? E eu me torno, nesse congresso de 1992, presidente da ANPET, para o biênio 1992-1994. Ao longo da minha permanência junto à ANPET, eu participei, evidentemente, de inúmeros comitês científicos, né? Eu fui vasculhar meu currículo, vi que eu fui 11 vezes de comitê científico, né? Quando eu deixo a presidência em 1994, eu também era diretora de publicações científicas e editora do periódico Transportes. Acho que essa é a questão, uma das questões muito importantes da ANPET e que me são caras, né? Que eu acho que foi como a gente se empenhou em que tivéssemos congressos anuais, porque não era muito fácil, precisava de fundos, precisava de orçamento. A ANPET ainda era pequena, com um orçamento próprio vindo de anuidade ou contribuição das pessoas. Então, tinha essa relação com outras instituições que pesou muito para a gente conseguir construir essa frequência de todo ano ter esse encontro nacional, né? E que passou, inclusive, a se relacionar com outros organismos no exterior e a ter convidados do exterior também. Então, acho que essa é uma questão de relevância que eu me lembro bem que foi extremamente importante. Aí a outra questão que eu estava mencionando é o periódico, né? Também não é fácil você manter um periódico atuante, receber, né, contribuições técnicas, científicas das pessoas da área em magnitude, em que você consiga, depois de fazer uma avaliação, ter um montante que você consiga periodicamente produzir e editar esse periódico. E reconhecendo que um periódico científico ele precisa ser avaliado, e para ser avaliado ele precisa ter substância e precisa também ter frequência, porque se ele tiver períodos de descenso, essa avaliação cai por terra, né? Ao longo do tempo, participei de comitê científico, da editoria do periódico, tive essas contribuições, e aí volto num congresso em Brasília, que era o 20º congresso, que aconteceu em 2006, eu sou eleita novamente presidente da ANPET, então, pela segunda vez, para o biênio 2007-2008. Nesse momento aí, eu queria ressaltar assim, que foi importantíssimo para mim poder trabalhar em conjunto, solidariamente, ter a participação constante da professora Maria Cristina Fogliati de Sinai, que é não sei se ela ainda está ativa ou não, eu perdi contato com ela, do IME, né, no Rio de Janeiro. E nós duas estando no Rio de Janeiro também foi interessante, porque a gente podia ter essa proximidade
para desenvolver o trabalho. Tem uma outra questão, voltando aí nesse biênio, foi quando, junto com a Cristina, a gente se empenhou muito para que realmente o periódico Transportes finalmente se consolidasse sem dúvida alguma, né? Eu me lembro que isso foi uma bandeira nossa e que a gente trabalhou muito nessa questão. Dentro das relações com outras instituições, e a ANPET foi fazendo isso se avolumar ao longo do tempo, como eu falei, inclusive trazendo pesquisadores de fora para os nossos congressos e estreitando esses laços com outros acadêmicos, eu acho que essa relação com outras instituições foi extremamente importante. Eu me lembro que, como presidente da ANPET, eu tinha, por exemplo, assento no conselho diretor da ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, né? Então, a gente tentou atuar muito próxima da ANTP durante um grande período. Me lembro também de ter sido convidada, porque eu era da ANPET, para atuar no Comitê Científico da Defesa dos Direitos da Criança, relacionada com a questão dos acidentes de trânsito, segurança de trânsito. E a outra questão bastante relevante nessa relação institucional foi a participação. Então, como representante, como uma pessoa ligada à associação, na Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania. Não fui só eu, também participou o Paulo César Marques da Silva, da Universidade de Brasília, né? Nós dois, como em conjunto, a gente trabalhava nessa Câmara Temática, que prestava uma consultoria, digamos assim, um apoio a resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. E então era um órgão consultivo do Conselho Nacional de Trânsito, né? Essa primeira relação, ela se estabeleceu quando ainda existia o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, ligado ao Ministério das Cidades, depois um ministério que não existe mais, né? Então, foi uma participação extremamente importante na discussão de normas, um arcabouço técnico que permitisse entender por que determinada legislação é importante e definir legislações. Então, Paulo César e eu trabalhamos nisso por conta de pertencermos à ANPET. Bom, para mim é inegável a contribuição total da ANPET e como ela vai continuar contribuindo. Por quê? Infelizmente, a gente tem um país onde as pessoas esquecem, né? Tem memória curta. Você vê, eu citei algumas instituições que não existem mais, né? Organismos que foram se transformando. Você faz um trabalho, esse trabalho às vezes não é implementado para organismos públicos, né? Isso é uma constante na área de transportes e eu sinto sempre isso me incomodou demais. E é aí que eu acho que reside a grande importância da ANPET, porque a gente conseguiu, ao longo dos anos, esse crescimento, essa relação com outros organismos, outras universidades do exterior, conseguimos ampliar dentro do Brasil. Então, acho que tem todo um espaço que é fundamental de ser ocupado e que a ANPET ocupa muito bem. Ela cresceu fazendo isso e ela consegue permear, né, e carregar essa memória. O fato da gente ter feito o periódico, da gente ter esses congressos anuais,
são todos mecanismos de divulgação do trabalho científico e acadêmico que, de outra forma, eu acho que a gente viu vários congressos surgirem e morrerem, né? E a gente está aí 40 anos. Eu acho um exemplo extremamente importante dentro de uma área, principalmente, onde as coisas me parecem que, às vezes, ficam fluidas demais. E a gente conseguiu essa ancoragem, né? E coragem também, né? Em permanecer e em pensar evoluções, né? Como que a gente pode sair de um encontro que foi organizado com pouquíssimas pessoas pensando a respeito para 40 anos de uma trajetória que hoje representa, né, muito bem a área de transportes no país. Então, eu acho que a ANPET está continuando a ampliar a diversificar e ampliar tudo o que ela pode para trazer mais pessoas que se interessem pela área e reforçar todos os trabalhos dentro dessa área. Eu queria falar um pouco eu não sei exatamente todas as pessoas que podem ter nos deixado, mas eu sei de 3 e eu acho que é importante falar minimamente delas nesse momento, por causa da contribuição que elas deram em diferentes áreas para o que a ANPET é hoje, né? Eu começaria com Antônio Galvão Novaes, o professor, que foi presidente também da associação, não apenas por uma gestão, mas eu me lembro muito bem de ter participado de diretoria dele no biênio 1995-96, e como ele era uma pessoa, além do conhecimento absolutamente enraizado nele, né, sobre o que era transportes e a contribuição técnica, era uma pessoa ele agregava. A segunda pessoa que eu quero lembrar é a Maria Alice Prudêncio Jaque, da UNB, que também sempre teve uma contribuição muito grande, principalmente participando dos comitês científicos, uma organizadora exemplar e uma pessoa tecnicamente ímpar. E queria falar também, obviamente, da Teresa Flalo, a nossa secretária, né? Ela começou como secretária de congresso em 1991, se tornou secretária da ANPET, uma alma da ANPET, durante 22, 23 anos. Então, a ANPET, durante um período onde não existia essa informatização toda com a qual a gente pode contribuir, requerer hoje em dia a contribuição, né? Ela foi uma alma fundamental para que as coisas engrenassem e se mantivessem constantes ao longo de períodos muito menos fáceis, né, do que hoje na administração. Então, eu acho que seria interessante a gente lembrar, ao menos, dessas 3 pessoas.